Quarta série! Então Jesus venceu a chamada. Bora aqui. Ó, outra mensagem motivacional. Tá? Quem fez mal tá pagando sim, só não tá postando porque o fundo do posto ninguém faz certo. Maravilha. Bora. Vamos entrar nos streptococcus. Essa semana vocês estiveram na prática, correto? Não. Alguns, outros não, né? Liga aí de novo. Não, desliga não, pode deixar. Aqui, tá? Aqui a gente tem o mesmo esqueminha que a gente usa para os cocos gram-positivos. Então aqui a gente vai ter tanto para os estáfilos, que a gente viu antes, tá? São catalasa positivo. Agora a gente vai falar dos catalasa negativo. A gente parte para os estreptos, tá? Através do teste de hemólise. Quando a gente fala do teste de hemólise, a gente está falando de quebra de hemácia, tá? Tem 3 padrões de hemólise que a gente verifica: alfa, beta e gama, tá? Quando a gente fala alfa, tá? Aqui, tá? Quando a gente fala alfa hemólise, a gente está falando de uma hemólise parcial, tá? Que vai ser esse daqui. Então, eu vou fazer esse teste, se faz no laboratório, através do agar-sangue. Vou semear minha bactéria, tá? Numa plaquinha com agar-sangue e vou verificar. Porque o que dá cor ao meu agar-sangue, tá? São as minhas hemácias. Então, eu vou verificar esse padrão de hemólise no laboratório através do agar-sangue. Então, semeio a minha bactéria no meu agar-sangue e vou observar. Então, semeei minha bactéria bonitinho, a placa, tá, do agar-sangue vai estar vermelhinha bonitinha, tá? Cor de sangue bonitinha, que nem tá esse daqui, o último. Na hora que eu retirar isso da minha estufa, vai ter uma alteração de cor. Vai ficar para esse daqui uma cor meio marrom, tá? Um verde meio marronzinho assim, tá? Eu falo, parece um verde musgo, dependendo, tá? O que ocorre? Aqui eu tenho a degradação parcial. Essa bactéria, tá, que é classificada como alfa-hemolítico, que no caso vai ser tá, a Streptococcus pneumoniae, tá, que vai ser alfa-hemolítico, ela consome essa hemácia, mas de forma parcial. Tem uma coisa que ela não come dessa hemácia, tá? Que ela não consome a cadeia M da hemoglobina. Então ela não vai comer o ferro que está conjugado na hemoglobina. Ela vai se alimentar daquela hemácia quase na totalidade. Ela só não consome o ferro. Ela vai deixar o ferro para trás, tá? O processo resquicial vai ser o ferro. Esse ferro vai ficar nesse meio, tá? Falando na parte laboratorial aqui, vai ficar no meu agar-sangue. O que vai ocorrer? Ela consumiu, tá, aquela hemácia ali presente. A hemácia que dava cor. Por que a gente tem essa alteração de cor? De vermelho para marrom, aqui neste caso. Quando a gente tem esse processo da degradação, que a minha bactéria faz o consumo da minha hemácia, eu tenho a perca dessa coloração vermelha, tá? Que vem das minhas hemácias. Só que essa coloração marrom que fica depois, tá? É da presença do ferro que fica ali. O agar, tá? É um meio semissólido, mas ele é rico em umidade. Ferro, umidade e oxigênio, ocorre o quê? Oxidação, tá? Então essa coloração marrom se dá pela oxidação do ferro. Então a gente consegue verificar essa alteração de cor. É fácil de diferenciar, né? Porque entrou vermelho e saiu marrom, tá? Então é fácil de a gente fazer essa classificação. E esse ferro ali presente sofre uma oxidação que causa essa mudança de cor, tá? Agora, beta-hemolítico, tá? Eu estou falando de uma hemólise total. Quer dizer o quê? Que essa bactéria ali presente, ela vai consumir essa hemácia na totalidade. Ela não vai deixar nada para trás. Então, esse agar-sangue, na hora que a gente fez a semeadura, ele estava vermelhinho, bonitinho, tá? Na hora que eu vou retirar da estufa para me analisar, se a bactéria consumiu toda a minha hemácia, tá? E a hemácia que estava dando cor ao meu agar, por consequência, eu perco essa coloração vermelha, tá? Eu vou ficar somente com a coloração do agar-agar, que é esse amarelo, tá? A gente consegue visualizar através desse perfil de transparência, tá? Que fica esse amarelo com vermelho. Aonde tem o vermelho, eu não tenho a presença da bactéria, tá? Aonde a gente tem esse perfil amarelo é onde cresceu a minha bactéria beta-hemolítica. Quer dizer que ela consumiu na totalidade essa hemácia. Tranquilo até aqui? Gama hemolítico é a ausência, tá,
de hemólise. Então quer dizer o quê? Que essa bactéria ali presente, ela não vai consumir nada de hemácia, tá? Eu falo brincando que ela é vegana. Ela não come hemácia que é de origem animal, né? Então ela não come, ela vai se alimentar de tudo que está naquele meio. As proteínas, todo o restante, exceto a hemácia, tá? Agora, o que a gente precisa dominar isso daqui? Por que a gente precisa saber disso? A gente precisa? Porque a gente vai trabalhar no laboratório? Vai ver isso aqui dia a dia? Não, a gente precisa dominar esse conceito? Não. Sim, né, gente? Né? Não é porque a gente não vê que a gente não sabe, né? Agora, onde eu vou jogar esse conceito no meu dia a dia? Hã? Entra para a questão do tratamento, também influi, tá? Mas a gente tem que pensar em possíveis complicações. Vamos aqui, tá? Vamos jogar no quadro de sepse, tá? Já vou explicar os streptococcus, tá? Um a um para vocês, mas vamos jogar aqui num quadro de sepse. Vamos falar de uma sepse por um alfa-hemolítico, tá? Meu paciente está sofrendo uma sepse por uma bactéria alfa-hemolítica. Eu sei que uma bactéria alfa-hemolítica, ela provoca o quê? Degradação Uma parcial. degradação parcial. Quer dizer o quê? Que essa bactéria ali presente, quando ela cai na minha corrente sanguínea, ela vai se alimentar das minhas hemácias? Não. Vai. Não, vai Mas sim, ela vai mas não deixar um vai deixar o resquício. ferro Ferro. para trás. Então, meu paciente, além do quadro clínico de sepse, eu tenho que pensar para o meu paciente, tá? Intoxicação por ferro. Porque esse ferro que ela está deixando para trás era um ferro conjugado, tá? Ferro conjugado é porque ele estava dentro, ele estava ligado na hemoglobina e dentro da hemácia. Então ele não estava na sua forma livre. Quando ela faz essa degradação parcial e deixa o ferro, ele se torna um ferro livre, tá? Ferro livre circulante, tá? Em excesso, pra gente é tóxico, tá? Então a gente tem a intoxicação por ferro. Aí a gente tem algumas coisas que o paciente pode apresentar associada ao quadro da sepse. Então esses conceitos aqui a gente tem que pensar sempre jogando num caso mais grave. Meu paciente está com sepse, o meu paciente vai apresentar esse quadro aqui, porque eu só vou ter esse perfil de hemólise, tá? Se a minha bactéria está na minha corrente sanguínea. Se minha bactéria está localizada no perfil de infecção, eu não vou ver esse perfil de hemólise atuante no meu paciente. Aí sim eu não vou aplicar o conceito da hemólise, tá? Mas eu preciso saber o conceito da hemólise para quando tem um caso mais grave, certo? Então, meu paciente está com sepse. Essa bactéria está consumindo essas hemácias na corrente sanguínea, está liberando e deixando ferro resquicial. O que vai ocorrer com esse ferro? Aonde o ferro, tá? Onde o sangue é filtrado? No fígado. Rins, né? Ferro, tá? É nefrotóxico, tá? Ele vai provocar uma injúria renal. O que vai ocorrer com o meu rim? O ferro, ele mais especificamente, ele age direto nos cálices renais. Lembram de anatomia e histologia, né? Dos cálices renais? Ele vai parar ali nos meus cálices renais, ele vai começar a degradar aquela parte. Porque ele vai sofrer uma leve oxidação ali e isso vai prejudicar o meu rim, provocando uma injúria renal, tá? Isso pode evoluir, tá? Por uma hidronefrose, dependendo da quantidade de ferro. Porque se o meu paciente já tem um excesso de ferro normal, tá? Porque tem paciente que faz suplementação sem necessidade. Então sempre tem, tá? Esse quesito de estar a mais. Então se meu paciente tem esse excesso de ferro, quando inicia esse processo, isso vai ser um acúmulo excessivo, tá? Meu paciente pode sair de uma injúria renal para uma hidronefrose. Uma vez formada a hidronefrose é irreversível, tá? O que ocorre? A indicação é hemodiálise, tá? E retirada cirúrgica desse rim, porque esse rim perde a sua função, tá? Então, a indicação entra para fila de transplante se tiver, né, bom ali. Se não, né, é só a retirada e o resto da vida na hemodiálise, tá bom? Então, a gente sempre tem que pensar nesses casos. O que o ferro vai provocar, tá? Ferro sempre vai afetar primeiro o meu rim, tá? Pode afetar o sistema nervoso? Pode afetar o sistema nervoso, tá? Ele pode afetar o olho também, tá? Se acumular na retina e provocar manchas específicas,
tá? Então eu tenho várias afetabilidades, tá, provocadas por esse ferro. Principal que ocorre é a afetação renal, a primeira que a gente vê, tá? Tranquilo? Ok? Agora, vamos jogar para beta hemolítico, um quadro de sepse por beta, tá? O que vai ocorrer com o meu paciente? Vou ter a sepse e eu vou ter a perca das minhas hemácias, não tenho nem resquício. A bactéria está consumindo na totalidade essa hemácia, tá? Então, tanto na alfa como na beta, eu preciso saber esse conceito da degradação, porque isso também vai me influir no meu tratamento. Porque meu paciente, em ambos os casos, vão apresentar anemias, tá? Quando eu falo de anemia, eu estou falando de uma patologia de alteração na morfologia da minha hemácia, tá? A gente tem diversos tipos de anemia. Vocês já devem ter ouvido vários tipos de anemias, né? Vários nomes de anemias. Sempre que eu falo cada tipo de anemia, eu estou falando de uma alteração específica na morfologia da minha hemácia, tá? Se a minha hemácia, quem faz suplementação de B12? Quem toma B12 aí, suplementar, tá? Quem faz excesso de B12, tá? Tem um tipo de anemia, tá? Anemia megaloblástica, tá? A hemácia, que é um disco, tá? De côncavo, né? Bonitinho, com excesso de vitamina B12, ela vira uma bola de basquete, tá? Ela cresce e fica inflada, ela perde a biconcavidade. E isso é um tipo de anemia, tá? Quando a gente tem falta de ferro no organismo, tá? Minha anemia ferropriva, tá? A minha hemácia, ela fica microcítica e normocrômica, tá? Ela fica pequenininha, tá? Agora, quando eu tenho excesso de ferro no meu organismo, tá? Ela fica microcítica hipercrômica, tá? Então ela muda. Conforme as alterações que a gente tem anemias diferentes, tá? Então a gente sempre tem que, quando falo de anemia, eu estou falando de alteração na morfologia da minha massa. Então eu tenho que dominar esses conceitos. Neste caso aqui, eu estou perdendo a quantidade de hemácias. Eu tenho uma anemia diferente, tá? Qual é a função das minhas hemácias no meu organismo? Levar o Transporte de gases. Vocês só falam oxigênio, mas ela leva o oxigênio e ela não traz o CO2? Então eu tenho que classificar como transporte de gases, tá? Sempre falo brincando, lembra que a hemácia faz flete, ela leva e ela traz, né? Ela faz frete, ela carrega tudo que tem ali. E ela carrega nutrientes também, tá? Então ela não tem só uma função de oxigênio, tá? É transporte de gases. Então sempre que eu mudo essa morfologia, eu perco essa função, certo? Aqui vai influir no meu tratamento porque eu vou ter que fazer uma suplementação de hemácias para o meu paciente, não vou? Porque ele está perdendo hemácia nesses dois casos, tanto na alfa como na beta. Vou fazer uma transfusão. Vocês sabem os tipos de bolsas de sangue que a gente tem? Não. Não? Vocês sabem que a gente tem mais de um tipo de bolsa, né? Eu sei porque eu dei aula terça, né? Nossa, safada. Né? Vamos lá. A gente tem sangue total, tá? Sangue total é o mesmo sangue que está correndo na corrente de vocês, que tem tudo, tá? A gente tem plasma, a gente tem soro, a gente tem células e elementos figurados, tá? E tudo que a gente tem no sangue total, a gente consegue fracionar em bolsas diferentes. Então a gente tem bolsa só de soro, a gente tem bolsa só de plasma, a gente tem concentrado de hemácia, que a gente fala, tá? Que só vai vir hemácia, que nesse caso é a indicação para esses pacientes, porque eles só estão com afetação nas hemácias. Então não tem necessidade de eu passar um sangue total. Vou passar um concentrado de hemácias, tá? Eu tenho concentrados de plaquetas, que só vai vir plaquetas, e eu tenho concentrados de leucócitos, tá? Que são os meus glóbulos brancos. E os leucócitos eu consigo especificar qual tipo eu quero. Se eu quiser só neutrófilo, se eu quiser só linfócito, só monócito, eu consigo especificar cada um, tá? Então, tudo que eu tenho no sangue total, eu consigo fracionar, certo? Então, a gente sempre tem que saber a indicação. Neste caso, eu vou indicar um sangue total? Não. Não tem necessidade, porque o sangue total é quando o paciente está perdendo sangue em geral. Tá? Aí a gente indica sangue total porque ele está perdendo todos os elementos do sangue, não só um tipo. Nesse caso ele está afetando somente as hemácias, então não tem necessidade de um sangue total, tá? Um concentrado de hemácias aqui já solucionaria. E o gama hemolítico? Quando eu tenho uma sepse por gama hemolítico, eu me preocupo com o quê?
que ele não provoca hemólise. A falta de hemólise também, tá? É um tipo de hemólise, a ausência de hemólise. Se ele não está quebrando hemácia, não está digerindo hemácia, eu vou me preocupar com o quê? Hã? Trombose? Não, esse a gente se preocupa com áureos. Plasma? Eu não vou me preocupar só com a sepse, porque ele só vai estar contaminando o meu paciente, ele não está provocando nada, né, além da sepse. O alfa e o beta, ele está afetando direto as minhas hemácias. O gama, ele não digere, tá? Ele não digere hemácia, então ele não come hemácia, então não vai alterar a hemácia. Então vou me preocupar única e exclusivamente com a clínica da sepse, tá? Só com esse patógeno. Tranquilo? Sim. Mais ou menos? Sim. Vamos aqui, tá? Então a Professor, só perguntando no caso da alfa-hemólise, o excesso de ferro, tem algum tratamento sem ser o transplante ou a entrada dos rins? a gente faz a correção do ferro, né? Uma indicação é fazer o excesso de volume. A gente aumenta, só que a gente entra com protetores renais, né? A gente tem medicação que a gente entra para evitar essa lesão, porque sim ou sim o paciente vai ter uma injúria, que a gente chama de injúria renal, tá? Enquanto ele está tendo esse contato no rim ali. Só que se esse contato for permanente, se a gente iniciar um tratamento, aí ela evolui de uma injúria para uma hidronefrose. Que daí esse dano que estava sendo momentâneo se torna permanente, tá? Tranquilo? Vamos aqui. Então a gente tem a classificação dos estreptococcus por hemólise, que a gente chama alfa, beta e gama, mas a gente tem uma classificação adicional. Podem prestar atenção aqui que a gente está vendo, tá? Streptococcus, né, que são organizados em pares, em cadeias. A gente tem alfa, beta e gama. Quando eu falo beta hemolítico, tá? Eu tenho dois de interesse clínico. Eu tenho Streptococcus pyogenes, tá? E Streptococcus agalactiae. Mas vocês estão vendo aqui que tem grupo A, grupo B, tá? Isso se chama classificação de Lancefield, tá? É uma classificação adicional que é dado para os Streptococcus. Então vocês podem perceber que a gente tem grupo A, grupo B e grupo D, tá? O pneumoniae, ele não entra nessa classificação. Essa classificação é dada principalmente para os beta-hemolíticos, tá? Os gama, tá? Que não provoca, eles pegam a classificação D, tá? Mas vocês vão ver na prática também que a gente tem a classificação C e G, tá? Só que são patógenos que pra gente não nos importa, tá? Porque a gente quase não vai ter contato com eles. Então, quem nos importa dos estreptos estão aqui, tá? Então, esse daqui que a gente foca. Então, o que é a classificação de Lancefield, tá? A gente verifica uma proteína presente na membrana dessa bactéria. E a gente faz alguns testes. Vocês vão aprender pela prática, mas aqui no final da aula tem também explicando. A gente faz a diferenciação para a gente saber. Sempre que eu falo grupo A de Lancefield, tá? É exclusivo do Piógenes, tá? Grupo B, exclusivo da Galactiae. Grupo D, eu tenho dois. Eu tenho os enterococcus e os não enterococcus, tá? Mas a gente foca Lancefield principalmente para os betas, tá? Tranquilo? Até aqui? Mais ou menos? Mais ou menos, mais ou menos. Foca o quê? Hã? A classificação de Lancefield, tá? É focado para os beta-hemolíticos, que são o Piógenes e o Agalactiae, tá? Que a gente precisa fazer essa diferenciação dos dois, tá? Aqui a gente tem dois exemplos também, que são os enterococcus e não enterococcus nos gamas, tá? O teste de diferenciação é com presença de sal, tá? Com cloreto de sódio. Então aqui, os enterococcus, tá? Vão estar presentes na nossa microbiota, tá? Intestinal. Então a gente, pelo padrão de alimentação, a gente não consome sal, né? Então eles estão acostumados a crescer com presença de sal. Então quando a gente faz o teste de NaCl, de cloreto de sódio, tá? Elas crescem com a presença. Os não enterococcus não suportam a presença do sal, tá? Então a gente faz a diferenciação dos gamas com o teste da presença do sal, tá? De cloreto de sódio. Então se cresceu com sódio, enterococcus. Não cresceu com sódio, tá? Não enterococcus. Mas ambos recebem a classificação de Lancefield de grupo D, tá? E ambos são gama-hemolíticos. Tranquilo? Até aqui? Bora começar a brincadeira, tá? Classificação que eu falei para vocês, tá? Dos grupos A, estou falando sempre de Piógenes,
B, estou falando de Agalactiae, tá? O D, aí eu tenho não enterococcus e enterococcus, tá? Essas são as classificações de Lancewood. Provas bioquímicas realizadas. Então, a primeira a gente faz coloração de Gram, depois a gente faz a catalasa, certo? Gram vai ser positivo, catalasa negativo. Aí a gente parte para bacitracina, tá? Prova de bacitracina positiva, estou falando de piógenes, tá? Então, bacitracina, lembram do teste da nova biocina, que eu expliquei semana passada, para diferenciar os estágios, né? Nova biocina é um antibiótico, bacitracina também é um antibiótico, tá? Então, bacitracina positiva, tá? Piógenes, certo? A bacitracina positiva é crucial para a identificação do piógenes. Na prática, vocês vão ver com a doutora Santuza, todo mundo, a maioria está com a Santuza, né? Quem não teve aula essa semana que vem vocês vão ter essa aula também com ela, tá? Daí vocês vão ter 2 aulas em 1, pessoal da segunda, tá? Semana que vem, tá? Aí vocês vão ver, no slide ela explica bonitinho, na prática, tá mostrando o que é a bacitracina, como funciona, tá? Aqui, essas partes aqui a gente deixa mais para a prática, a gente foca só no essencial. Piógenes, tá? Streptococcus piógenes. Super, hiper resumido aqui. Né? Calma, vou mandar um mais completinho para vocês. Tá. Aqui vai estar um pouquinho mais divertido, né? Vamos aqui. As toxinas que ele produz 2 toxinas, tá? As streptolicinas O e S, tá? São responsáveis pela hemolisina dano tissular, o que contribui para o patógeno do Streptococcus piógenes, tá? Sempre que a gente fala de piógenes, tá? Eu associo a infecções respiratórias superiores. Infecções respiratórias superiores, sempre eu vou pensar primeiro em piógenes. Faringite, faringomedalite, tá? Sempre eu vou pensar nele primeiro. Tranquilo? Então vamos aqui. As exotoxinas, tá? Produzidas por eles, que a gente vai ter os efeitos. O que ele vai provocar? Faringites estreptocóxicas. Sempre tenho que pensar na faringite, tá? E tratar. Por quê? A gente tem as complicações, tá? Quando a gente não trata adequadamente uma faringite provocada pelo estreptococcus, tá? Meu paciente pode no futuro apresentar febre reumática, tá? Febre reumática é uma complicação pós-estreptocóxica, tá? Então quer dizer o quê? Se eu cair um caso clínico para vocês de estreptococcus, tá? Piógenes. Perguntar quais complicações, tá? Se não tratado adequadamente, vocês não vão colocar sepse e morte, tá? Por mais que ocorra, não são as mais frequentes. O que ocorre primeiro? Febre reumática e glomerulonefrite pós-estreptocóxica, que é esse daqui, tá? Então, sim ou sim, meu paciente vai apresentar. Quando o paciente não faz o tratamento adequado, ou a gente não passa um tratamento, porque às vezes o paciente fica em casa mesmo. O paciente fala, tô com dor de garganta, fico aqui, tá? Passa uma semana, passou para ele, só que ele vai ficar com essa cicatriz, tá? Então isso vai desenvolver para ele ou febre reumática, que é a mais comum das complicações. Aí meu paciente, depois de diagnosticada a febre reumática, ele vai ter que ficar fazendo mensal aplicação de penicilina, tá? Tratamento dos estreptococcus, tá? Penicilina é 100% eficaz, tá? A famosa bezetacil. Lembra que eu falei para vocês que a gente usa muito penicilina? Né? Porque a penicilina é eficaz para muitas coisas. Não é porque a gente usa irracional, tá? Ela realmente é eficaz. Então, penicilina é totalmente eficaz para estreptococcus. Então, chegou o paciente para vocês com quadro de faringite, faringoamidalite ou amidalite só, tá? E a gente chega no diagnóstico de estreptococcus, certo? Pode fazer a aplicação de uma penicilina, o paciente é eficaz, tá? O paciente vai sair dali sem nenhum risco. Se o paciente não quiser fazer a aplicação, tá? Aí a gente parte para via oral. Para via oral a gente não vai para penicilina, a gente vai para eritromicina, tá? Então, no slide de prática de vocês, depois vocês pegam lá com a doutora Santuza, o slide tem uma tabela, tá? Nessa tabela tá na classificação de Lancewood. Vem hemólise, tá? Não, perdão, vem o grupo de Lancewood A, B, tá? C, G e D.
né? Aí vem o patógeno, aí vem a hemólise, né? Aí vem as principais patologias que cada um causa e o tratamento. Isso vocês gravam para a vida de vocês. Aquilo ali é um resumo maravilhoso para a vida, tá? Que é o que a gente tem que pensar. Como que eu vou tratar? O que eu preciso saber? Grupo de Landsfield, a hemólise, a patologia que ele associa e o tratamento. Tá tudo ali, simplificado, tá? Então depois vocês pegam no slide de prática, vocês vão estudar por ele também aqui para teoria, tá? Porque aquela tabela, tá perfeitinha para vocês conseguirem estudar, tá? Então um resuminho maravilhoso que está naquela tabelinha do slide da prática. Então aqui meu paciente vai apresentar esse quadro, sempre está associado inicialmente, tá, a faringites, tá? Então vai apresentar esse quadro, o paciente vai ter febre, vai ter dor de garganta, vai ter formação de placa, tá? Então a gente sempre vai fazer essa avaliação. O paciente vai chegar com a queixa, com disfagia, com dificuldade em engolir, tá? Ele vai ter dificuldade até para deglutir, engolir líquidos, não só sólidos, tá? Porque fica toda a região inflamada. Então quando a gente olhar, tá? Que a gente avaliar a garganta do paciente, a gente vai ver, a gente tem que saber diferenciar. Se tiver localizado somente nas amígdalas, quando eu olhar, as amígdalas do meu paciente, somente elas vão estar afetadas, tá? Agora, se eu olhar a garganta do meu paciente, ver a úvula, você sabe o que é a úvula? Sininho. Né? O sininho da garganta, né? Se eu ver ela, tá? Vermelha, irritada, se eu ver a região toda, qualquer parte da região irritada, já não afeta só a amígdala. Aí eu já tenho uma faringoamidalite, tá? Às vezes eu tenho só a amígdala afetada, às vezes eu tenho o conjunto todo afetado e às vezes eu tenho a região afetada e as amígdalas não. Tá? O tratamento é o mesmo, tá? Mas eu sempre tenho que aprender a visualizar, porque daí eu tenho que especificar, tá? Se é uma amidalite, uma faringoamidalite ou uma faringite, tá? Então eu tenho que olhar para mim saber que cada nome significa uma coisa, tá? O normal, a grande predominância é faringoamidalite, porque sempre pega tudo, né? Tá? É a mesma bactéria? Hã? É a mesma bactéria? Sempre a mesma, tá? Então, tranquilo essa parte? Quando eu falo de piógenes, na parte do diagnóstico, tá? A clínica, sempre eu vou pensar primeiro em piógenes nesses casos, tá? Mas o piógenes tem um teste rápido, tá? Ele é o único dos estreptococos que tem teste rápido. Então eu posso solicitar para o laboratório o teste rápido para piógenes, tá? 15 minutos eu já tenho resultado. É o mesmo princípio do teste do Covid. Lembra do teste Covid que a gente pegava, né, a amostra, diluía no reagente e pingava no sabonetinho, né? Esse é o mesmo princípio, só que a gente vai usar como amostra, a gente vai fazer o raspado, geralmente a gente pega da garganta, onde tem a formação de placa, né? A gente dilui no reagente, coloca ali, 15 minutos a gente tem um resultado, positivo ou negativo. Se der positivo, é positivo, tá? Eu não necessito fazer cultivo, se o meu teste rápido já der positivo, tá? Mas eu posso solicitar também cultivo, tá? Aí a minha amostra vai ser a região afetada, tá? Vai ser ou a placa ou o pus, se estiver presente, tá? Que eu vou passar esse suave na região afetada onde o paciente está apresentando, certo? Então, o diagnóstico de Streptococcus pyogenes a gente faz através de cultivo e teste rápido, tá? Tranquilo? Fechei o diagnóstico e já posso passar o tratamento. A gente não faz o tratamento antes de fazer a coleta, tá? Para o cultivo, porque se eu tratar antes de coletar, vai me dar um falso negativo, tá? Das complicações se não tratadas, febre reumática e qualquer outra. Glomerulonefrites. Aí ambos são, a gente tem que especificar que é pós-estreptococcus, tá? Então, febre reumática pós-estreptocócica, tá? Glomerulonefrite pós-estreptococcus. Porque a glomerulonefrite. Glomerulonefrites. Ele faz o que? Ele afeta o glomérulo especificamente no rim, tá? Lembra lá de fisiologia de histologia. Mais fácil ver por histologia, né? Anatomia depende de negócio. Não, mas é que o glomérulo será histologia você vê mais bonitinho, assim. Mas no caso ele afeta, mas ele causa o quê? A deformação dessa região, aí o paciente apresenta problema renal.
A paciente vai se tornar um paciente renal. Sim, ele ataca o glômerulo e Assim, ele faz essa destruição do glomérulo pela toxina, ele faz esse processo de destruição, aí o paciente se torna paciente renal, tá? Por complicação. é isso que eu queria saber, ele destrói o glômerulo. Sim. Tranquilo? De boa? Sim. Vamos ver? Então bora pro próximo, deixar mais divertido, tá? Aqui, o que ele provoca, tá? Ó o impetígio, tá? O que é o impetígio? Impetígio a gente vê, tá? Mais predominante em criança, tá? Que parece que a gente fala que é o sapinho, que é aquelas bolinhas que formam, tá? A grande predominância é sempre na área peribucal, tá? Sempre vai formar aqui, tá? Essas lesõezinhas que se formam. Então, petequias no palato, que o paciente sempre vai apresentar essas pequenas manchinhas, tá? Em todo o meu palato, tá? Pus nas amígdalas, conseguem visualizar ali? Sim. Né? Inflamação na faringe, vocês conseguem visualizar todo eritematoso ali? Sim. Dentro, tá? O normal, que cor que é normal? Rosado. Rosado, tá? Ficou vermelho, já tem um processo inflamatório, tá? Então, vai provocar a glomerulonefrite, provoca a destruição do meu glomérulo, tá? Aí meu paciente começa a apresentar o quê? Tá? Proteinúria e hematúria na urina, tá? Então, ele vai ter sempre liberação de proteína, tá? E sangue na urina, as hemácias presentes na urina, certo? E febre reumática, que é uma complicação mais frequente, tá? E uma das piores complicações que o paciente vai apresentar, que daí ele vai levar para o resto da vida. Isso daí, tá? Tranquilo? Streptococcus agalactiae, tá? Streptococcus agalactiae, tá? Provoca sepse neonatal. Então, sempre que eu falar de sepse neonatal, desconfiar de sepse neonatal, tá? Vou pensar no Streptococcus agalactiae. Quer perguntar, Franja? Não, ele estava com as mãos pra cima. Ah, porque ele estava com as mãos pra cima, eu falei, Jesus vai puxar ali. Sepse neonatal, então sempre que meu paciente tiver quadros de sepse neonatal, tá? A primeira bactéria que eu penso vai ser o Streptococcus agalactiae, tá? A predominância sempre vai ser para ele. Provoca meningites em recém-nascidos também, tá? Por complicação. E infecções urinárias embaraçadas. Quando a minha paciente, tá, minha gestante, tem quadros de infecção urinária provocado pelo Streptococcus agalactiae, tá? Se ela tiver 3 infecções repetidas por Streptococcus agalactiae, infecções urinárias repetidas por esse Streptococcus, perdão, tá? A indicação do parto dela é de cesárea. É contraindicado, tá? Parto vaginal. Por quê? Ele é o principal agente causal de sepse neonatal e meningite neonatal, tá? Então, se a gente tiver a exposição dessa criança no parto vaginal, se essa mãezinha já está tendo infecção urinária, se ela teve 3 infecções urinárias de repetição pela mesma bactéria, não importa o período da gestação, tá? A indicação dela é de cesárea, é contraindicado parto vaginal, parto normal. Mesmo que no momento do parto ela já esteja curada? É contraindicado, por quê? Se classifica que faz parte da flora dela, essa bactéria. E no parto vaginal, a criança é exposta a todas as bactérias presentes na flora vaginal. Como essa bactéria causa risco, tá, para a criança, então a gente tem que fazer a contraindicação. Você não pode favorecer que essa bactéria tenha contato com a criança. Que pode ocorrer que... Sim, tá? Por isso que a gente tem esses 3 casos. Se tem 3 casos durante a gestação, tá? Durante a gestação, a paciente teve 3 casos de infecções urinárias repetidas pela mesma bactéria, no caso Streptococcus agalactiae, tá? A indicação automática do ginecologista é cesárea. Por mais que a mãe queira fazer parto vaginal, não vai ser realizado pelo risco à vida da criança, tá? Então isso é uma característica daqui. Tranquilos? Tá? Tratamento, neste caso,
Como a gente tá falando de crianças, tá? E mais predominantemente sepse e meningite neonatal, a gente faz associação com gentamicina, tá? Faz parte dos protocolos de tratamento, tá? De sepse neonatal, associar penicilina com gentamicina. Aqui a gente não trata somente com penicilina, tá? Quando a gente vai para criança, a gente sempre associa genta, tá? Então, gentamicina mais penicilina, tá? Os demais a gente só faz penicilina. Aqui a gente faz a associação da gentamicina. Tranquilo? Diagnóstico, cultivo, tá? Só Deste pra caso. criança ou Para criança, tá? Só para criança. Se fosse a gestante, aqui só penicilina, tá? A gentamicina a gente faz no primeiro e no segundo caso, sepse e meningite no recém-nascido, certo? Mas a galactiase eu já associo à criança. Sim, a galactiase a gente já pensa imediatamente porque é o principal agente causal, tá? De sepse neonatal e meningite neonatal, tá? Então, Streptococcus viridum, olha que sorriso lindo, menino. Olha, vocês beijando essas bocas podres, né? Fica pegando esse povo desconhecido no escuro. É isso. É. Ó, então, Streptococcus viridum, principal agente causal da cárie, tá? Tá muito associado aí. Tem dentista aí? Não? Dentista chega, chora de felicidade quando vê uma boca dessa, né? Lá, que ó, uns 15 mil, só nesse sorriso, ó. Né? Então, Streptococcus viridum, tá? O Streptococcus está muito associado à saúde bucal, tá? Então, tem o hábito, tá presente na boca, faringe e aparato genital feminino. A gente encontra também, tá? Catalase negativa, hemólise, no caso ele é alfa, hemolítico, tá? E é resistente à octoquina, tá? Que também é um antibiótico. Está presente nas cáries dentais, provoca também endocardites e abscessos, tá? Então está muito associado a quadro de má higiene bucal, tá? Então quando o paciente tem a descrição, no caso clínico, falou que o paciente tem cárie, você falou, opa, né? Já pensa em virídeos. Então eu já vou pensando que complicações que ele pode apresentar. Aí eu vou pela clínica. Às vezes meu paciente só tem a cárie, mas tem outra clínica. Aí eu já descarto virídeos, né? Foco ali na cárie e deixo descrito. Vocês sabem que como médicos a gente também tem que avaliar dente, né? Não, sabia não. Como médico a gente também tem que avaliar dente, tá? Isso não é exclusivo de dentista. A gente não vai tratar o dente, que isso é exclusivo de dentista. A gente tem que saber avaliar. Também, né? Quando a gente faz a avaliação física do paciente, a gente também tem que olhar, tá? A gente também tem que ver, tá? Faz parte. A maioria dos médicos não olham, né? Falar de dentista, deixa pra lá, né? Então a gente não olha, mas a gente precisa avaliar. Por quê? Se a gente pega um paciente desse jeito aqui e o paciente começa a apresentar problemas cardiovasculares, eu vou pensar numa endocardite, tá? Mas essa endocardite veio da onde? Foi Jesus que deu pra ele? Ele ganhou no bingo da Tupperware? Né? Não, eu tenho que caçar. E eu vou procurar onde? Primeiro na boca, tá? Então por isso que a gente tem que saber avaliar. Eu sei que é chato aquela partezinha, pelo menos eu acho, eu não sou dentista, né? De você saber os nomes de cada dente, as posições, né? Mas isso daí faz parte do exame físico. Como médico, a gente também tem que aprender isso, tá? Isso aqui na faculdade. Sim, em semiologia. Tá? Nós vamos saber o nome dos dentes? Ah, o nome dos dentes, assim, se subentende se vocês tiveram por anato. Não. Né? Mais ou menos. Para, foi ali. O doutor não sorria pra vocês não contaram quantos dentinhos? Se contar os meus, tem uns 50, né? Só no cima, né? 500 dentes nessa boca. Né? Então, Streptococcus viridum associado a quadro de saúde bucal, tá? Pode provocar endocardites e abscessos, certo? Diagnóstico, tá? A gente faz através de cultivo no agar-sangue para verificação, tá? Do padrão de hemólise dele, certo? Tratamento eficaz, penicilina, tá? Streptococcus pneumoniae, tá? Vamos pro próximo. Streptococcus pneumoniae, tá? Lembram lá da primeira aula que eu falei que tinha algumas bactérias que produziam cápsula, né? Aqui a gente chega em um que produz cápsula, tá?
Então ele é um pouquinho, tá? O principal agente causal, adivinha de quê? Pneumonia. Pneumonia. O nome dele é bem sugestivo ao que ele causa, né? Então ele é o principal agente causal da pneumonia, tá? Ele provoca a formação de cápsula, que serve como processo antifagocitário. Então ele se esconde dos leucócitos para não ser fagocitado, tá? Com a produção dessa cápsula. Provoca pneumonia, sintomas comuns, tá? De pneumonias, tá? Apresentar febre, tosse produtiva, dor, tá? Pleurítica, tá? Que é a dor torácica que o paciente vai ter, principalmente associada com a tosse, tá? Que ele vai apresentar. Meningites, tá? Ele pode evoluir também, tá? Só que nesse caso ele nunca inicia com a meningite. O paciente vai ter um histórico antes. Então provavelmente ele teve essa pneumonia, tá? E essa pneumonia evoluiu para uma meningite, tá? A meningite nunca vem do nada, tá? Sempre tem um quadro de infecção anterior, tá bom? Então ele teve meningite, apresenta meningite, que é a clínica típica, tá? Aí vai ter uma clínica mais marcada e como ele possui cápsula, tá? A meningite para ele vai ser mais, vamos colocar um pouco mais violenta, a gente coloca, por quê? Tá? O sistema imune tem uma dificuldade para reconhecer e eliminar devido à cápsula. Então ela consegue evolucionar muito rápido. Diferente das outras bactérias que não tem cápsula, o sistema imune consegue ir combatendo também, tá? Então a clínica é um pouco mais demorada. Aqui a clínica é um pouco mais acentuada, tá? Sempre está associado também a causa de sinusites e otites média, tá? Então, sempre vai ter esses sintomas associados, tanto de sinusite como otite. A gente também consegue visualizar a presença de Streptococcus pneumoniae, tá? É comum, tá? Ele nesses casos. Tratamento, tá? Opções de antibióticos, tá? Penicilina e ceftriaxona aqui também, tá? Vai depender do que? Da clínica. Se o paciente está mais estável, tá? Penicilina resolve. Se o paciente já tem uma complicação, está um pouco mais exacerbada, a gente vai associar, além da penicilina, ceftriaxona, tá? Se o paciente está apresentando meningite, eu já vou para a vancomicina, tá? Então eu sempre tenho que ver como está a clínica desse paciente, tá? Porque eu não vou tratar uma meningite só com a penicilina, né? É que nem eu vim fazer a prova com a caneta e um sonho, né? E a caneta é rosa ainda, que nem pode usar na prova, né? É tipo isso, não vai resolver, não vai adiantar, né? Penicilina, tá? Ceftriaxona nos casos mais associados, tá? Em geral, quando a gente tem pneumonia por ele, tá? A gente sempre já associa direto penicilina e ceftriaxona. A vancomicina a gente associa no caso das meningites, tá? Agora, se meu paciente só tem uma sinusite, tá? A penicilina vai resolver, tá? A otite, tá? Uma otite, penicilina. Agora, otite de repetição, a penicilina sozinha também não faz efeito, tá? Aí a gente associa com ceftriaxona também, tá? Tranquilos? E A vancomicina para caso de meningite. De boa? Tá? Os enterococos, tá? O diagnóstico, o cultivo, tá? Até agora todos são Cultivo. Pô, lembra que eu falei para vocês que a gente está em micro 1. Todas as bactérias, cultivo. Descarta, tá? Então, cultivo a gente sempre vai ter em todas as bactérias, tá? Então a gente vai, né, micro 1 inteira, cultivo, e a gente vai colocando algumas outras coisas a mais. Lembra que eu falei que gravam tratamento e diagnóstico, tudo que se repete a grande maioria? Cultivo em todos. E alguns a gente vai associando outros testes. Que nem piógenes, a gente tem cultivo e teste rápido para o diagnóstico, os demais é só cultivo, tá? Aqui, tratamento, penicilina é para todos, só que opa, a galactiea penicilina com gentamicina, pneumoniae, penicilina com ceftriaxona. Então a gente vai associando, então a gente tem para os estreptos, penicilina eficaz, mas em alguns casos a gente tem que associar a penicilina com outra coisa. Então esses detalhezinhos que vocês têm que ir gravando só, que a grande maioria facilita, porque é praticamente igual, tá? Então vamos aqui. Os enterococos, tá? Os enterococos, então a gente está falando que são gama, tá? Então são resistentes, tá? A maioria dos antibióticos, por quê?
fazem parte da nossa flora intestinal, tá? Lembram do capítulo 10 que vocês fizeram? 10 ou 9? 10. Tá? Lembram do capítulo 10? Eles fazem parte da nossa flora intestinal. E toda vez que a gente faz a utilização de antibiótico, todas as floras são expostas. A principal exposta é a flora intestinal, tá? Por isso que os enterococos apresentam um padrão de resistência alto. Porque como eles fazem parte dessa flora, então ele sempre vai estar sendo exposto, querendo ou não, a algum tipo de tratamento, tá bom? Então eles sempre apresentam um padrão de resistência um pouco maior. Estão associados a infecções urinárias, tá? Também endocardites, tá? E infecções intraabdominais. Em geral, eles estão associados em conjunto com parasitas, tá? Que nem já ouviram falar de ameba, Entamoeba histolítica, né? A Entamoeba histolítica provoca úlcera intestinal. Ela fura o intestino, tá? E nesse processo de fuga do intestino, que ela fura o intestino, tá? Ela acaba criando essa úlcera e acaba tendo a exposição do bolo fecal, dessa flora interna, para a parede, tá? Então ela está associada a esses quadros de infecções, tá? Intraabdominais, quando ele tem essas exposições. Então, acidentes, alguns tipos de trauma, perfurações, que tem essa exposição, tá? Da luz intestinal para a cavidade abdominal, tá? Então ele está associado a esses quadros de infecções intraabdominais também. E aqui, tá? Já muda um pouquinho o meu tratamento. Aqui a gente já vai um pouquinho mais pesado, porque eu falei que ela é resistente. Então o meu tratamento aqui é ampicilina mais gentamicina, tá? Porque só a penicilina aqui não ia resolver, tá? Então aqui eu coloco amp com genta, tá? Eu entro nessa associação. Então aqui já mudou um pouquinho, tá? Tranquilos? Enterococos fecais, tá? São cocos gram-positivos, gama-hemolíticos, tá? Eles vão estar apresentados de forma de diplococos, tá? Ou cadeias curtas, tá? Dos estreptos. Causam infecções hospitalares e infecções alimentares, um padrão de intoxicação. Então, alimento mal produzido, gera-se uma contaminação, tá? Tem capacidade de adquirir resistência a antibióticos, porque faz parte da nossa flora intestinal. Tranquilo? Enterococos faécios, tá? Também gram-positivo, também gama-hemolítico. Característica, tá? De provocar meningite neonatal, tá? Não é tão predominante, mas que a gente tem o Agalactiae, tá? Ó que divertido, né? Satanás agindo, 2 no mesmo slide, só para confundir, né? Classificação de Lancefield que eu falei para vocês, tá? Classificação de Lancefield nada mais é do que a indicação, tá? De uma proteína. Então a gente vai separar em grupos. A gente tem grupo A, que a gente está falando exclusivamente do Streptococcus piógenes, tá? É para separar os beta-hemolíticos principalmente. Então o piógenes ele vai participar do grupo A, certo? E ele é sensível à bacitracina. Quando eu falo do grupo B, tá? Eu estou falando que é resistente à bacitracina. Eu estou falando de qual bactéria? Qual bactéria era tipo B? Streptococcus agalactiae. Agora, como que a gente faz a diferenciação do Enterococcus faécios e do agalactiae se ambos produzem, tá? Meningite neonatal? Satanás agiu agora, né? Mas os enterococos não são do grupo D? Vamos lá. Que é o gama? Qual que é a hemólise do Streptococcus agalactiae? Beta. Qual que é a hemólise do Enterococcus? Gama. Gama. Então, o perfil de hemólise me dá o diagnóstico. Então, eu preciso saber o que é hemólise? Preciso saber, tá? Então, são pequenos detalhes que mudam o meu diagnóstico, tá? Tranquilos? Qual que é? Grupo D, então eu estou falando dos enterococos, É tá? do grupo B, que é beta-hemolítico. Utilização. E o outro é gama-hemolítico. Rápido de tratamento, a gente usa praticamente penicilina em todos os casos, tá? Alguns casos exclusivos a gente faz a associação da penicilina
congênita, ou a gente faz a substituição da penicilina por clinda congênita, tá? E sejam foda. Tá bom. Certo, meu povo? Liberados. Vai esperar a aula do Lisandro. Agora vai tentar mais. Agora já é muito cedo, né?